os desafios que passam principalmente pelas políticas públicas, que o Brasil ainda necessita de uma política pública mais eficiente para conseguir realmente fazer essa transição energética eficiente e também uma regulação, enfim, a gente falando sobre todas essas questões. E eu vejo que a discussão, ela meio que oscila entre dois polos, né? Ou a regulação, ela tende a ser mais Estado ou mais mercado. Como que Minas Gerais tem se posicionado? Como que o governo tem trabalhado para evitar isso e fazer uma política pública eficiente? Bom, primeiro, agradecer aqui o tempo, né, pelo convite, para que nós possamos aqui trazer algumas informações de como o Estado tem trabalhado, parabenizar pela organização do evento, cumprimentar a todos, os colegas aqui de painel e você, Léo, pela mediação. Eu acho que é importante, só até antes de responder diretamente a sua pergunta, dar só um passo atrás para, acho que contextualizar como que Minas já tem trabalhado, né, nessa pauta já há algum tempo, né? Minas Gerais foi o primeiro ente subnacional do Hemisfério Sul a assinar um compromisso de descarbonização da economia. Então, a gente tem a meta pactuada pelo governador que até 2050 nós temos que ter aí o net zero, né, aqui na economia de Minas Gerais, e desde então nós temos feito vários esforços, né, tanto internos. A gente tem um estudo que foi liderado pela nossa Secretaria de Meio Ambiente, que ele mapeou todas as emissões por setores do Estado. Então, a gente sabe, né, a gente tem o mapeamento, né, de onde vêm essas emissões, e agora a gente está justamente nesse momento trabalhando para que nós, com um estudo muito forte, chama Rota da Descarbonização, para que nós tenhamos tanto as tecnologias, as indicações de quais são as melhores soluções, né? Isso na verdade é um filme, né? Mas quais são as melhores soluções hoje para Minas Gerais, né? Então, a gente já tem as metas traçadas por setor, e o que nós temos feito, eu acho que essa é uma diretriz tanto do governador como do vice-governador, né, do professor Matheus, de trabalhar as políticas públicas sempre em parceria, né? Então, a gente tem, né, todos aqui que estavam no painel, eles têm discutido conosco o que nós podemos fazer para auxiliar que as empresas consigam, de fato, descarbonizar, e essa é uma construção constante, né? Então, por exemplo, né, o João Irineu falou da cadeia automotiva, né, que ele está lá na ponta. Então, a gente tem várias ações que vão se encaixando, desde soluções de inovação, né? Está aqui o presidente da FAPEMIG, também na nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem linhas de pesquisa destinadas para o nosso parque universitário, né, trabalhar nesse esforço conjunto, e temos sempre feito essas discussões, né? A nossa intenção no governo do Estado é sempre fazer com que o ambiente de negócio ele seja propício a esse tipo de desenvolvimento, ao invés de nós trazermos imposições ou então regras muito rígidas, né? Então, a nossa visão é sempre de trabalhar em conjunto e facilitar para que essas soluções elas sejam viáveis, né? Tem muitas soluções que elas ainda são muito caras hoje em dia para que sejam aplicadas na indústria, e nós temos trabalhado para com que o Estado deixe de ser um dificultador, um empecilho, que esses investimentos de fato se concretizem. E aqui em Minas Gerais a gente tem vários exemplos de investimentos acontecendo, né? Desde o destaque que Minas Gerais é hoje na geração de energia fotovoltaica, né? Mais de 100 bilhões, quase 100 bilhões de reais em investimentos acontecendo nesse ciclo de governo, e isso vai contribuindo para que esses empreendimentos vão acontecendo e a nossa matriz energética, né, de uma forma geral, seja mais sustentável e renovável, né? Então, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico especificamente, né, nós tratamos tanto de mineração, de energia, logística, e também da parte de inovação. Então, isso facilita com que a gente tenha uma visão integrada do governo para facilitar para as empresas, né? Então, assim a gente vai falar aqui com propriedade, mas o BDMG, que faz parte do sistema, ele está alinhado nesse propósito estratégico do governo. A Gasmig, que o Carlos também vai comentar, ela trabalha junto conosco nesse esforço, né? Então, a gente tem desde projetos de hidrogênio verde acontecendo no Estado, projetos de fotovoltaico, como eu comentei, biometano. Então, em várias frentes, a gente tem conseguido trazer esses investimentos e apoiar com que esses investimentos aconteçam no Estado. A visão deste governo é que os investimentos eles precisam, de fato, ser realizados pela iniciativa privada, né? A gente acredita na atração de investimentos para geração de emprego e renda, e isso que nós temos feito, né? Sempre em parceria, construindo as políticas, ouvindo e buscando trazer as soluções que sejam adequadas para cada segmento econômico aqui de Minas Gerais. Já ouvindo a Cintia, então, falando sobre isso, o BDMG, o banco, tem várias linhas, vários produtos, tentando justamente funcionar como, colocar o Estado como portas abertas, né, Cintia, para trazer novos projetos para o Estado. Exatamente, Léo. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite,
né? Agradecer ao Jornal Um Tempo, agradecer Léo, agradecer também aqui meus colegas, né, de painel, presidente Carlos, secretário Frederico, e falar que para nós o BDMG é um tema central e extremamente caro, né? Há 2 semanas atrás, o nosso presidente fez um artigo no jornal O Tempo, justamente falando que descarbonização é a palavra-chave para o BDMG em 2026, né? Então, nós somos um banco de desenvolvimento que há mais de 63 anos trabalha com empresas de todos os portes e todos os segmentos para financiar projetos de impacto, né? Não só no setor privado, mas também com prefeituras de todos os portes, todos os tamanhos, financiando projetos de investimento para melhorar a qualidade de vida dos mineiros, nas nossas 853 prefeituras. Agora, em 2025, a gente financiou 4.380 bilhões de financiamentos, tanto para prefeituras quanto para municípios. Isso significa um aumento aí de 23% em relação ao desembolso que a gente fez no ano passado, né? Desembolso para a gente significa recurso na conta do cliente para fazer os seus projetos, e a gente quer continuar crescendo no financiamento verde. Hoje, financiamento verde para bancos, né, é um tema extremamente caro. Hoje são mais de 3 trilhões de dólares voltados para o financiamento verde, né? Tem instituições, bancos multilaterais que trazem recursos privados para diferentes países, tentando fortalecer esses projetos, recursos com prazos mais longos, né? No painel anterior foi falado muito a questão dos custos. Então, eu acho que o financiamento verde, as finanças verdes, elas entram exatamente nesse tema de alavancar projetos. Quando o Frederico coloca a importância do tema para Minas Gerais, o BDMG quer sim continuar financiando e alavancando esses projetos. Já que descarbonização, né, é um tema que a gente tem que trabalhar hoje para que a gente tenha um futuro melhor para novas gerações, então o investimento que a gente faz hoje, os projetos que a gente faz hoje importam muito para a qualidade de vida que a gente vai ter na frente, né? E aqui eu queria trazer um pouco os exemplos do banco, Léo. Eu acho que talvez na próxima rodada a gente pode falar um pouquinho mais. Tranquilo. Então é bom que eu ouço também o presidente Carlos, presidente da Gasmig, perguntando para o senhor, e vocês ficam à vontade quando se quiserem interagir, sem problema algum, mas, presidente, falando como que a Gasmig se insere nesse contexto todo, né? A Gasmig, assim, depende e investe também muito em inovação tecnológica, buscando a melhor maneira de produzir o gás, assim, há mais de 20 anos, né? Está nesse desafio. Tem um grande desafio também que é a infraestrutura, né? Porque a gente está num estado com uma topografia desafiadora, imagino, para a infraestrutura da Gasmig, ter que fazer muitos buracos aí nas ruas e colocar todo esse encanamento. Enfim, como que a Gasmig está se inserindo nesse contexto de transição energética? Tá, eu vou... Primeiro, uma pequena correção, né? A Gasmig não produz gás. Nós somos um provedor de infraestrutura. A gente transporta o gás, a gente faz o gás chegar dos produtores, dos transportadores até o cliente final. Mas voltando um pouco na tua primeira pergunta que você fez para o secretário Frederico, de assim, o viés Estado ou mercado, né? Assim, não existe, na minha visão, nenhum conflito, né? O Estado simplesmente ajuda a viabilizar aquilo que o mercado precisa. Aí a gente fala de custos, né? Assim, pessoal, descarbonização é acabar com poluição, é diminuir poluição. Então, assim, antigamente se fazia poluição e o custo era socializado. Agora virou um custo nas empresas, né? Então a gente precisa achar os mecanismos para cobrir essa despesa, que é as empresas têm que ser responsáveis por isso, né? De uma maneira que faça com que nossa economia consiga crescer, né? E o gás natural tem um papel muito importante nisso. O pessoal gosta de chamar ele de combustível de transição, né? Porque apesar de ele ser um combustível fóssil, ele polui muito menos do que as alternativas, né? Que, igual o pessoal da Uzi Minas usa coque, os caminhões usam diesel, a dona de casa usa GLP ou lenha, né? E o gás natural ele é muito menos poluente que todos esses outros combustíveis. Então, por isso que a gente chama como um combustível de transição, e é muito importante a gente poder chegar e entregar gás natural para a maior parte possível de Minas.
Só que, voltando, né, a Gasmig, ela tem a concessão para gás canalizado. Então, hoje é gás natural, mas pode ter outras alternativas, né? No contexto de geopolítica que a gente tem hoje, né, a gente ficar sempre dependendo de coisas do exterior nos coloca numa situação vulnerável. O gás natural, hoje, foi o André da Uzi Minas, né, falou que está caro, né, 12, 13 dólares, milhões de BTU. Hoje, o André já não é um cliente, ele não compra mais o gás via Gasmig, ele está no Mercado Livre. Então, ele está comprando direto dos produtores no preço mais agressivo que ele consegue no mercado. E, mesmo assim, está caro. Por quê? Porque hoje você tem um custo de produção muito barato, o gás que é produzido offshore ou onshore, no pré-sal. Aí você tem que escoar esse gás, trazer para a terra firme, e você aí transporta em grandes gasodutos até chegar o que a gente chama nos city gates, onde a Gasmig recebe e distribui para os clientes. Bem, o Ministério da Economia soltou um estudo onde na parte de transporte, que entrega para a Gasmig, está 2, 3 vezes mais caro do que devia ser. Devia ser $1 por bilhão de BTU, está 3 ou 4. E tem uma caixa preta do ponto de produção, do escoamento do gasoduto que vem do alto mar até a terra e o processamento que ele faz antes de ir para o gasoduto de transporte, é absurdamente caro. Assim, quase metade do preço está ali. Né? E assim, tem que ter uma política de Estado, da União, né? Porque essa parte é competência da União, não do Estado, para trazer esse custo para baixo, para poder fazer nossas indústrias serem mais competitivas. Em conversas com nossos grandes clientes, inclusive a Uzi Minas, eles já chegam e falam assim: Carlos, se tiver o gás a metade do preço, eu dobro o meu consumo. Isso quer dizer muito menos poluição para a sociedade. Então a gente tem que primeiro trabalhar muito com o governo federal, a indústria, a sociedade como um todo, para nós trazermos o gás mais barato. No Brasil está ao redor de 10 a 12 dólares o milhão de BTU, enquanto que na Argentina está 3. Nos Estados Unidos está 4,5, 5. Assim, não tem uma justificativa para isso. E mais do que isso, a gente tem que buscar outras iniciativas para promover a descarbonização. E o Brasil, ele é abençoado. Você vê, são pouquíssimos os países que têm uma matriz, eu não vou nem falar elétrica, mas vou falar energética, né, que tem tanta base renovável. Né? Lembrando, não me lembro exatamente de cabeça, mas quase 1/4 da nossa matriz energética hoje vem de biocombustíveis. Na nossa matriz elétrica, quase toda ela vem de renováveis. Mas a gente pode fazer mais. Né? Assim, eu acho que temos que aumentar o máximo possível os recursos hídricos que a gente pode usar. Eu acho que temos que resolver as questões de transporte para não ter, de transmissão, né, para não ter essa energia perdida que o pessoal fica falando do curtailment. E temos também que trabalhar muitos biocombustíveis, porque o Brasil é um grande produtor agrícola, o que tem de resíduos agrícolas. A gente sabe que num raio, assim, se pegar Minas, São Paulo, Goiás, você provavelmente tem ali mais de 10 vezes capacidade de produção de biometano, 10 vezes o que se consome hoje de gás natural em Minas Gerais. Então a gente poderia ter um cenário onde o biometano não só é complementar ao gás natural, mas ele até pode substituir em alguns lugares o próprio gás natural. E o biometano assim, é a coisa mais bonita de economia circular, né? Porque você está pegando um resíduo de um produto agrícola, recriando ele como uma alternativa energética. O que antes era lixo, agora vai virar mais uma fonte de receita para os produtores, vai estimular a economia e, ao mesmo tempo, vai ter menos poluição. Né? A frota nossa hoje no Brasil, o número varia entre 3 e 5 milhões de caminhões. Não existe razão porque grande parte disso não poderia ser movido a gás. E aí nós estamos falando de 90% de menos emissões de CO2 se usar biometano, 40% a menos se usar o gás natural. Fora o fato que esses caminhões rodam mais por quilômetro do que com diesel. E lembrando, o diesel hoje no Brasil, grande parte é importado, então nós estamos pagando, usando dólares para trazer o biometano, ficamos refém a um preço internacional, quando a gente pode ter um energético que pode ajudar na transição. Então acho que
Nós, na Gasmig, nós somos muito agnósticos em relação ao tipo de gás que a gente vai transportar. Hoje é gás natural. Eu tenho muita esperança que no futuro grande parte possa ser biometano. E também não descarto a possibilidade de hidrogênio verde e de outros energéticos que podem vir por forma gasosa. Tá? Então, a transição energética é muito importante para a gente e a gente quer contribuir muito isso no futuro. Então, não é uma concorrência, né? A gente tem a planta piloto lá em Uberaba falando de hidrogênio verde, amônia verde. A Gasmig não vê esses outros elementos como uma concorrente, né? Não, eu não vejo. Eu vejo como uma oportunidade. Eu acho que nós temos que descarbonizar o máximo possível nossa matriz e temos que usar aquilo que Deus nos deu. E assim, temos muito sol aí para produzir hidrogênio verde e temos muitos resíduos agrícolas, seja não só do setor sucocoleiro, mas os dejetos de animais, que podem também produzir biometano. E isso pode ser uma maneira também desses energéticos chegarem a outras regiões do estado que hoje não estão. Né? Hoje o gás natural, ao contrário da eletricidade, que está no estado inteiro, né? O gás natural vem de Juiz de Fora, sobe quase que numa linha reta para Grande, Belo Horizonte, vai para o Vale do Aço, desce para Divinópolis, tem um pouquinho no sul de Minas, mas o resto de Minas não tem. Porque, tradicionalmente, os biocombustíveis são produzidos longe de lugar que se consome. E aí o transporte inviabiliza. Né? Fazer um gasoduto gigante para atender uma comunidade muito pequena, a conta não fecha. Né? E a gente tem que sempre olhar essas coisas de uma maneira que economicamente fazem sentido. Mas com biometano ou com hidrogênio verde, a gente consegue ver uma possibilidade de pequenas plantas pelo interior do estado que vão viabilizar gasodutos locais, regionais, e que eventualmente vão se ligar à malha principal. Então, assim, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Secretário, falando então sobre essas barreiras que o Carlos citou, assim como que o Estado tem se posicionado para superá-las, né, no biometano, e depois a gente pode falar também sobre essa planta em Uberaba de hidrogênio verde e amônia verde também, que é um projeto que está sendo conduzido pela H2 Brasil. Então, bom, eu acho que, começando pelo hidrogênio, eu acho que, como o nome, né, do painel é Minas, rumo a nova matriz energética. Né? O hidrogênio é uma solução aí de médio prazo, né, muito provavelmente, e Minas Gerais já se posiciona como um lugar muito propício para esse desenvolvimento. A gente vou dar alguns exemplos, né? A Universidade de Itajubá é uma referência nacional no desenvolvimento da aplicação do hidrogênio. O hidrogênio tem várias aplicações, né? Seja para siderurgia, para o agro, ou como um energético direto, né, para a produção da indústria. E a gente tem também um projeto pequeno, piloto, que deve ser inaugurado ano que vem, de siderurgia, né, utilizando hidrogênio como fonte alternativa. E um ponto importante, né, antes de entrar no projeto de Uberaba, sim. Nós assinamos, né, o governador assinou agora no mês de janeiro, né, logo no início desse ano, uma parceria com uma província japonesa de Yamanashi, que Minas Gerais tem uma relação de irmandade muito longeva, né, de muito longo prazo, e são duas iniciativas principais nesse acordo de parceria, e uma delas é justamente a troca de conhecimento, de tecnologia e desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde. Eles têm algumas soluções, Minas tem outras, e é um acordo firmado que vai propiciar que as mais tecnologias, né, seja dada mais viabilidade ao desenvolvimento do hidrogênio verde aqui em Minas Gerais. O projeto, né, da H2 em Uberaba é um projeto fantástico, porque ele une dois pontos que são importantes para Minas Gerais e para o Brasil, por ser um país com uma produção agrícola do agronegócio muito pujante, mas é um país, por outro lado, dependente da importação de insumos. Né? Então, o Brasil é dependente da importação de fertilizantes, e com esse projeto, é um investimento de mais de 4 bilhões de reais, né? Tem protocolo assinado com o governo de Minas Gerais, será produzido amônia verde, né, sustentável, muito mais sustentável que os fertilizantes que importamos, que ainda é mais crítico, né, com essa questão geopolítica que temos visto, né, de guerra da Rússia, as sanções que o Brasil pode sofrer por importar fertilizante desses países, né? E esse projeto ele prevê a produção do hidrogênio verde e a transformação dele em amônia para a utilização nos processos de geração de fertilizante. Né? É uma solução tecnológica nova, então Minas Gerais vai ser vanguarda no desenvolvimento dessa tecnologia.
a própria CEMIG, né, vai ser não parceira do projeto, né, mas uma das soluções para o projeto, fazendo um investimento de uma linha de transmissão para alcançar a fábrica. Então, são várias peças nesse quebra-cabeça que estão sendo construídas com o apoio do governo do Estado. Também vamos apoiar a empresa na formação de mão de obra através dos nossos programas de formação, né, que estão disponíveis para todas as empresas. Né? A gente tem um programa que chama Trilhas do Futuro, que apoia as empresas, né, na solução técnica adequada. Né? Então, essa empresa, nesse caso específico, vão ser soluções inovadoras, né, de formação. O Estado vai adquirir bolsas para que as pessoas da região estudem e depois sejam empregadas nesse novo projeto, nessa nova empresa. Então, é um projeto que já avança agora, né, para as partes de licenciamento ambiental, né, um projeto que já está no seu início, mas segue em desenvolvimento, e a gente aposta muito nessa sinergia, né, como o Carlos falou, entre o Estado e a empresa, para que eventuais entraves, né, para esse desenvolvimento sejam solucionados. Então, a gente tem uma legislação estadual para o desenvolvimento do hidrogênio verde, uma lei, e a gente deve soltar nos próximos dias uma regulamentação estadual para amarrar, né, trazer, de fato, concretude para aquilo que está previsto na lei. Então, em breve, a gente vai trazer essa solução, e é um decreto para até reforçar esse ponto, que é da sinergia entre o biometano e o hidrogênio verde. É um decreto que vai tratar tanto do biometano como do hidrogênio verde pelas algumas características similares, podem ser transportados pela Gasmig, né, por um duto, né, então tem similaridades e um pacote de incentivos, né, e de organização para que a gente atinja com essas duas produções o mesmo sucesso que a gente teve com a energia fotovoltaica. Então, a gente quer melhorar o ambiente de negócio, ter um licenciamento ambiental mais claro, mais simples, que as regras tributárias também fiquem claras e simples para quem for produzir, e gerar maior competitividade para essa produção aqui em Minas Gerais. Né? Então, e como o Carlos comentou, né, assim, a produção do hidrogênio, do biometano, nas regiões que hoje não são atendidas pela Gasmig, ela possibilita que as empresas sejam mais competitivas na região e tenham acesso a um gás menos poluente e que vai ser a mesma solução do gás natural tradicional que é utilizado hoje aqui em Minas Gerais. Então, a gente acredita realmente nessa sinergia e que há espaço para todos e ainda novas tecnologias que talvez a gente nem saiba que ainda vão existir, né, que podem ser utilizadas e empregadas aqui em Minas Gerais, desde a mineração até a produção final, né, já que Minas é referência em vários metais estratégicos que são necessários também para a transição energética, por que não Minas Gerais também ser referência no desenvolvimento de tecnologia e que as indústrias de Minas saiam à frente e sejam indústrias verdes de referência para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Só para lembrar que a amônia também pode ser transportada de forma gasosa, então é mais um outro energético, mostrando que a gente realmente tem que ser muito agnóstico. Né? Os nossos investimentos, digamos, em pesquisa vai muito na questão da resistência dos gasodutos a carregarem esses produtos, a ver como eles impactam os gasodutos, especialmente no hidrogênio verde. Né? Mundialmente ainda se usa pouca mistura, 3%, 5%. Tem papel teórico que fala mais. Mas então a gente vai estar, muitos dos nossos estudos vão estar voltados de ver assim, como é que os gases se comportam né, passando pelos gasodutos. Inclusive, a gente também está vendo esse projeto de Itajubá, mas nós estamos em conversa com eles para ver como é que essas misturas vão se comportar nos nossos gasodutos. Maravilha. Quero ver a Cíntia também, porque o BDMG é um grande apoiador dessas iniciativas todas, né, Cíntia? Isso. Falando assim de forma mais concreta, né, Léo? Eu acho que o BDMG atua em 3 pontas do financiamento a verde e a descarbonização. Primeiro é a mobilização de recursos. Então, o BDMG ele capta recursos internacionais. Hoje a gente não utiliza recursos do orçamento do Estado, então a gente utiliza recursos próprios e também parceiros, como o BNDES, recursos de fundo governamental federal, né? A gente capta esses recursos e aí a gente tem o direcionamento para projetos que têm o impacto ambiental comprovado, né? O ano passado, em 2025, em novembro, no âmbito da COP, a gente publicou um terceiro framework de finanças sustentáveis do BDMG, está no nosso site, convido a todos aqui para conhecer. E nesse framework a gente mapeia de forma muito clara, com critérios muito claros, o que a gente considera um financiamento sustentável. E de forma mais específica, o que é um financiamento verde e um financiamento para resiliência. Então, com isso, a gente consegue separar os projetos e captar esse recurso internacional para depois mobilizar e conseguir fazer as linhas de financiamento que vão chegar para as empresas e para as prefeituras, né?
que é o segundo vetor de atuação do BDMG, e talvez o mais importante, que é criar e fazer todo o financiamento, né, para criar os desembolsos dos projetos, viabilizar a transformação que Minas precisa. Em termos de linhas para sustentabilidade, né, o Frederico falou aqui do crescimento que Minas Gerais viu na atuação com sistemas de energia fotovoltaico, né, o BDMG ele foi pioneiro, né, nesse, vamos dizer assim, patrocínio. A gente captou linhas do Banco Europeu de Investimento, mais de 120 milhões de euros, e possibilitou inúmeros projetos de usinas fotovoltaicas, principalmente médias no estado de Minas Gerais. Com o BDMG Sustentabilidade, a gente financiou só para projeto fotovoltaico mais de 830 milhões. E agora, nessa segunda fase, a gente quer, sim, continuar com os projetos fotovoltaicos, mas a palavra-chave é diversificação de todas as frentes verdes que a gente já trabalha e tem no nosso framework de finanças sustentáveis. Então, a gente quer atuar não só no biometano, né, também em projetos de biomassa, que vai atuar com os resíduos, por exemplo, do setor agrícola. Então, cana-de-açúcar, a gente fez vários projetos do setor sucocoleiro, biomassa, a gente está atuando também com resíduos, por exemplo, sabugo de milho. Então, o setor agro tem muito a contribuir aí, eletrificação de veículos, toda a parte de resíduos industriais, também eletrificação de máquinas no próprio setor produtivo em indústrias, né? No painel anterior foi falado de indústria. Então, a eletrificação, a gente fez projeto de eletrificação de empilhadeiras elétricas para as indústrias. Então, tem um rol, né, eu acho, de projetos que, se a gente sair um pouco não sair do solar, continuar com o solar, mas incentivar cada vez mais esses outros tipos de projeto. E aí que entrou a nossa linha BDMG Verde, substituindo o BDMG Sustentabilidade e ampliando de forma significativa a atuação do BDMG nos projetos de descarbonização. A gente lançou essa linha o ano passado. No total, em 2025, a gente desembolsou 440 milhões de financiamento verde, né? Queremos crescer, nossa meta esse ano é fazer 700, e a gente quer não só, né, no setor produtivo, trazendo hidrogênio verde, biometano, biomassa, como eu comentei, né? Mas também no campo, a gente atua com recursos também do Renovagro, do Plano Safra, a gente tem linhas para agricultura regenerativa, com Lab Agrominas. Então, a gente quer trabalhar com agricultura 4.0, recuperação de pastagem, aquisição de equipamentos também para o campo, porque agro também é uma prioridade do BDMG, sem falar dos municípios, né? Quando a gente olha para os municípios, tem um caminho muito produtivo de eficiência, de economizar energia, colocando painel solar nas escolas, na própria prefeitura, iluminação pública, enfim, todos projetos voltados para a descarbonização, né? Só para fechar, né, eu acho que também é importante falar da sustentabilidade corporativa, né? Então, não só para fora, como eu falei, de mobilização e linhas de financiamento, o BDMG também se preocupa com a sustentabilidade do funcionamento do banco, né? Então, a gente faz anualmente todo o inventário de emissões, desde 2015 do BDMG, auditado, né? E agora são 10 anos de selo ouro no GHG Protocol, quem trabalha com essa metodologia sabe o que eu estou falando, e agora a gente, recentemente, a gente começou a compensar as nossas emissões. Então, agora em dezembro, por exemplo, a gente começou o plantio de 2.300 árvores, Léo, para compensar as emissões de funcionamento do BDMG, mostrando também esse compromisso com a sustentabilidade corporativa. Muito bom. Cíntia, quando a gente fala sobre esses projetos de investimento, de tecnologia, a gente está falando de grandes empresas e de milhões e milhões de reais investidos, muitos deles vindos pelo BDMG. Mas quando você fala de escolas, prefeituras, ou seja, mostra também que o banco está apoiando essas médias empresas do Estado, pequenas também, a seguir essa linha de sustentabilidade e de transição energética, né? Com certeza. A gente quer atuar, a gente atua com empresas de todos os segmentos, todos os portes, com estratégias muito diferentes para cada segmento, né, e canais também muito diferentes. Então, para micro e pequenas empresas, a gente tem a nossa plataforma online, web, com crédito rápido, fácil para micro e pequenas empresas. Para médias e grandes empresas, a gente quer atuar projeto a projeto, conhecendo aquela empresa, conhecendo aquele setor,
com um hall de gerentes né, especialistas em cada segmento. O edital, para municípios, a gente trabalha com um edital amplo, que a gente até vai soltar agora em fevereiro, em que os municípios eles podem se candidatar e apresentar projetos para o banco financiar. Carlos, você já também passou pela Sulminas, né, que é a companhia de gás lá do sul do Brasil. Como a Gasmig ela conversa com esses outros estados, assim, pensando no futuro, de investimento no futuro, de ampliação? A Gasmig, assim, o estado de Minas Gerais está bem posicionado com esse outro olhar, se a gente olhar o restante do país? Sim, a Gasmig hoje é a terceira maior distribuidora de gás no Brasil, depois só da Comgás, que é da Grande São Paulo, e da Naturgy, que é, digamos, a Grande Rio de Janeiro. E nós falamos muito, existe uma associação nacional chamada ABGás, onde a gente conversa muito, e a gente tem cada estado, né, tem o seu, digamos, tem um monopólio da sua região, né? Então, basicamente, cada estado tem uma distribuidora, com exceção de São Paulo, que tem o estado de São Paulo que tem 3 distribuidoras, e o estado do Rio que tem 2 distribuidoras. Mas o diálogo entre nós é muito importante, primeiro para ter certeza que o sistema de transporte funcione bem, de uma maneira que não onere o sistema e que permita que gás possa circular pelo país inteiro. E também temos um projeto muito avançado de desenvolver os corredores azuis, que são os corredores de GNV. E quando a gente estava falando mais cedo, né, sobre a importância de descarbonizar a nossa frota pesada, né, e falar que seriam 3 a 5 milhões de caminhões, né, esses caminhões circulam o Brasil inteiro. Eles não estão só em São Paulo, ou só em Minas, ou só em Sergipe. Então, é muito importante que que a Gasmig, que o Estado consiga prover um corredor que os caminhões possam fluir para acessar o Brasil inteiro. Então, hoje, você pode usar gás natural em caminhões para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para o Espírito Santo. Nós estamos tentando desenvolver o caminho para Goiás e Brasília, ali tem uns pequenos gargalos, mas esses são, digamos, um vetor muito importante para a descarbonização do país, né? O Ministério de Minas e Energia está pensando que dá para aumentar a frota de veículos pesados movidos a gás natural quase 30% por ano para a próxima década, chegando a um consumo aí, digamos, só as frotas de caminhão em uma década vão consumir o mesmo volume de gás que o estado de Minas Gerais, quase. Então, assim, é muito importante esse diálogo entre estados e promover essas rotas para que hoje a gente possa aumentar o número de caminhões movidos a gás, né? Porque assim, por que o caminhão não passa na estrada? Porque não tem poço. Por que não tem poço? Porque não passa caminhão. A gente fica nesses círculos aí que a gente precisa quebrar isso aí. A gente precisa botar os poços para que os caminhões circulem, porque os caminhões movidos a gás, eles são... o custo de manutenção é quase metade do preço do custo a diesel. Ele polui entre 30% e 90% a menos e o custo por quilômetro rodado é bem mais barato. Então, a gente precisa dar todas as condições possíveis para que a gente tenha mais caminhões e, quiçá, também ônibus urbanos movidos a gás natural naquelas cidades onde a eletrificação do ônibus não é possível. Frederico, ouvindo o senhor um pouco mais falando sobre esse diálogo e sobre o futuro, né? A gente falava sobre os desafios, o que o governo pretende fazer para o futuro. Eu vejo que vocês estão conversando muito entre todos os atores envolvidos, né? Comunidades, universidades, fazendo projetos aí de estudos, também sobre órgãos públicos e privados. O que vocês estão trabalhando para o futuro lá na Secretaria? Como eu comentei, né, a gente está, nesse momento, desenvolvendo, seria como se fosse um plano tático, né, para a gente desdobrar as nossas macrometas, né, de descarbonização por segmento em projetos específicos, né? Então, a gente deve finalizar agora no início do ano esse trabalho, que ele é muito importante para orientar as nossas prioridades, né? Porque a economia de Minas Gerais, né, a mineração é muito importante, o agro é muito importante, mas ela é uma economia muito diversificada, né? Então, a gente tem várias fontes, vários segmentos que a gente precisa atuar, e em cada um desses a gente precisa ser assertivos, né? Então, dando um exemplo, né, a gente já tem metas pactuadas para produção de bioquerosene de aviação aqui no estado, um projeto disruptivo. A gente tem várias outras metas, assim, por segmento, né, estimular
a maior produção de etanol no estado, uma parceria muito grande com a CEAMIG, né, com os produtores aqui em Minas Gerais, e assim por diante. Então, na cadeia cimenteira, a gente também tem metas, que a gente tem procurado as empresas para trabalhar em conjunto nas soluções que demandam inovações, processos tecnológicos, e aí dentro disso a gente tem algumas alternativas. E aí nesse trabalho, a nossa expectativa é a gente ser bastante assertivo e ter um grau de priorização e uma orientação de onde a gente tem que alocar recursos e quais os incentivos a gente vai precisar discutir e priorizar com a sociedade, né? Então, a gente já tem, digamos assim, a gente já fez um esforço grande, né, desde o início, né, assim, com um mapeamento geral, algumas políticas específicas, né, que já são bem-sucedidas, né? E aí a nossa ideia é continuarmos esse trabalho de uma forma mais ampliada, considerando a magnitude do que é hoje o nosso programa, né, que é um programa capitaneado pelo vice-governador, né, pelo professor Matheus, que a gente tem acompanhamento bimestral das nossas metas de descarbonização e no nosso sistema de desenvolvimento econômico, né, a gente costuma brincar que a nossa aferição de sucesso ela é, na verdade, a aferição de sucesso da iniciativa privada. Então, quanto mais empregos as empresas gerarem, quanto mais renda as empresas gerarem, esse é o mesmo indicador que nós trabalhamos. Então, o nosso objetivo é continuarmos escutando as empresas, a iniciativa privada, para que a gente faça essas adequações, né? Então, a FAPEMIG tem linhas que o próprio BDMG opera para facilitar para as empresas investirem, tem programas a fundo perdido que as empresas podem acessar e investir. A própria CEMIG também tem linhas, né, de inovação previstas, né, lá pela ANEEL, que tem esse direcionamento também estratégico, né, de buscar utilizar novas tecnologias, como a gente viu na semana passada, a inauguração lá em Serra da Saudade de uma estrutura que é de baterias, né, para ter o fornecimento da região. E temos apoiado as empresas desde a mineração, com os projetos de lítio lá no Vale de Jequitinhonha, até as empresas de ponta, como a Stellantis, que estava aqui comentando, em várias iniciativas. A gente tem, dando um exemplo, só mais um exemplo, para não estender muito terminado com o espaço dos demais. Mas com a Stellantis temos trabalhado, por exemplo, sobre a reciclagem veicular, que é importantíssima a atuação do Estado para estimular organizar essa cadeia produtiva para que a descarbonização da Stellantis seja mais efetiva. Então, esse é um exemplo de forma que nós estamos trabalhando e buscando ser assertivos, né? Sermos bem direto ao ponto naquilo que o Estado precisa fazer e onde o Estado tem que deixar de atrapalhar as empresas a se desenvolverem. Cíntia, para deixar você com espaço para a sua fala de conclusão, para a sua mensagem final, pode falar também das perspectivas do BDMG para o futuro? Legal. Eu acho que foi falado no painel anterior, né, que descarbonização é um caminho sem volta. A gente também vê dessa maneira lá no BDMG, né? Eu acho que as empresas, quando elas estão investindo em descarbonização, elas não estão abrindo mão de competitividade, né? Na verdade, elas estão se preparando para os seus negócios para o futuro, né? E da mesma forma, quando municípios e, né, prefeituras investem nesse tema, eles não estão só cumprindo uma agenda ambiental. Eles estão investindo, tendo mais eficiência, mais qualidade de vida, mais resiliência, né? E eu acho, para concluir, assim, que bancos de desenvolvimento como o BDMG, eles têm um papel muito específico, eu diria até essencial, né, de reduzir custos, alongar prazos. Então, no BDMG Verde, a gente está falando de uma linha de financiamento de mais de 12 anos de prazo, né, para projetos de investimento. Aqui tem vários níveis de faixa, dependendo do projeto, de taxa, dependendo do projeto, da empresa, mas a gente trabalha com taxas, né, incentivadas, vamos dizer assim, e a gente quer transformar boas intenções em projetos reais, né, projetos como esse que o Frederico está comentando, projetos que a gente se orgulha muito lá no BDMG também. E é isso que a gente está fazendo aqui no BDMG, né? Para uma fala final, realmente é tentar conectar estratégia, crédito e impacto. Contem com a gente. Presidente Carlos, o que para concluir a mensagem final? Acho que descarbonização é essencial para a gente ter uma sociedade que vive melhor, né? A gente tem que ter menos poluição, um ambiente mais saudável e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma maneira que faz todo sentido do ponto de vista de negócios. Por isso que as políticas públicas, assim, e tendo antes passado pelo Rio Grande do Sul, né, na Sulgás, como você mencionou ontem, agora aqui na Gasmig, eu fico muito contente
de estar num estado onde o governo é parceiro da sociedade como um todo, que inclui os negócios, para fazer que esse ambiente fique melhor, né? Eu quero que o Estado consuma mais gás natural, não porque eu quero vender mais gás natural, mas porque vai fazer o Estado mais limpo, mais eficiente, mais atrativo. E quando eu falo gás natural, eu devia simplesmente falar gás, porque assim nós temos que trabalhar mais em biocombustíveis. Todo mundo lembra do etanol, não todo mundo, que tem gente aqui que é jovem demais, mas na década de 70, quando o etanol chegou, era uma porcaria, ninguém gostava. Hoje todo carro feito no Brasil é flex. Energia solar, quando começou na década de 90, a gente falava, nossa, esse negócio não vai dar certo, é muito caro. Desconfiança geral, né? Precisa de subsídios, tal. Agora eles estão produzindo esse negócio assim, quase que de graça, né? E está sobrando. O biometano tem o mesmo potencial. Os biocombustíveis têm o mesmo potencial. A gente precisa trabalhar isso para dar mais segurança energética. A gente fala muito de segurança alimentar, mas tem a segurança energética. O Brasil não pode ficar refém a forças externas quando é uma coisa essencial para a sobrevivência dos seus cidadãos. Então, acho que a gente precisa realmente trabalhar essas políticas. É um caminho sem volta. E, assim, o Estado é nosso parceiro nisso, a indústria é nosso parceiro, o BMDG é nosso parceiro, porque hoje em dia um dos grandes dificultadores de qualquer investimento é a alta taxa de juros. A gente vê, quando a gente fala com os potenciais produtores de biometano, eles vão precisar instalar usinas, custa 100, 150, 200 milhões de reais. E aí você pega, se tiver investidores mais cunho financeiro, eles vão assim, não, eu vou deixar meu dinheiro no banco que vai me dar mais dinheiro, mais retorno, né? Então a gente precisa de políticas públicas para poder viabilizar a transição energética. Obrigado, secretário. Então, encerrando com o senhor. Eu acredito que a transição energética para Minas Gerais é, na verdade, uma grande oportunidade, né? Porque a gente tem, de fato, diversos atributos. Acho que se a gente trabalhar no rumo certo, né, em parceria com as universidades, com a sociedade de modo geral, com a iniciativa privada, Minas Gerais tem tudo para gerar muita prosperidade para toda a nossa população, né? Porque a gente tem aqui indústrias, né, dando até um roteiro, a gente tem produção de veículos pesados movido a gás natural. Então, a gente tem muitos atributos, muitas oportunidades e temos os nossos desafios, né? Então, assim, pegando até o gancho do painel, do último painel da fala final, eu acho que eu não sou um otimista moderado, não. Eu sou 100% otimista com essa possibilidade que a gente tem de deixar um legado, né, para as próximas gerações e para Minas Gerais, né, uma possibilidade de a gente aumentar a nossa prosperidade, né? Então, eu acredito que a transição energética ela é uma grande oportunidade para Minas Gerais e para o Brasil, para termos uma nova industrialização e, no fim das contas, uma população mais próspera, com mais qualidade de vida, que é isso que a gente almeja.